Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Presta bem atenção. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus, vai colocando mais. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Mais um. Porque todo o que é nascido de Deus, o que acontece? Vence o mundo. Esta é a vitória, que vence o mundo, a nossa fé. Mais um pouquinho. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê? Aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de, olha o que diz ali, água e sangue. Jesus Cristo não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é o que, irmãos? A verdade. Amém? Diga, a palavra de Deus é a verdade. A minha fé rompe os obstáculos. Eu creio nessa noite que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem crê glorifica o Senhor. Quem crê glorifica o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Soberano, eterno Deus da luz, Deus da graça, Deus da misericórdia, eu nesse momento, meu Deus e meu Pai, me coloco à tua direita, ao teu lado, para ser usado por ti, meu Pai. Que a bênção do Senhor que tem estado sobre mim, tem estado sobre esse rebanho, aqueles que são fiéis, mas que acompanham pela live, aqueles que são membros em outras cidades, em outros estados, que a bênção agora, Senhor, comece a alcançá-los pela minha direita, libere anjos, labaredas de fogo pela frente, pela esquerda, reveste o altar, Pai, para que somente a Tua palavra seja luz nessa noite, aqui nesse santo lugar. Pai, queremos que nesta noite aconteça algo sobrenatural. Nós estamos com a fé ativa para receber a Tua bênção, em nome de Jesus. Quem crê glorifica ao Senhor. Pode se assentar, meu irmão. A irmãzinha poderia deixar para mim aquele texto lá, meu irmão? Fazendo um grande favor. Preste bem atenção, irmãos. A Bíblia, ela revela algumas coisas para nós, que às vezes a gente está passando por uma luta, por uma dificuldade muito grande na vida, no momento em que nós estamos sendo provados através da nossa fé, e nós esquecemos a bênção que Deus tem para nós. Nós esquecemos que Deus é soberano. Nós esquecemos que Deus, Ele tem planos e projetos para a nossa vida, tremendo, irmãos. A Bíblia, ela revela promessas extraordinárias para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que aceitam o plano de salvação. Não tem como Deus abençoar uma pessoa que não confessa que aceitou Jesus. Por isso que quando você aceita Jesus Cristo, a primeira coisa que você demonstra, você sepulta aquela velha criatura. Esse é o batismo nas águas. Nós sepultamos ali, Lucão. Nós enterramos ali aquela pessoa que nós éramos. E a partir daquele momento, a Bíblia diz que tudo que nós praticamos de errado, o Senhor Jesus não vai mais cobrar de nós. É lógico que se você matou alguém lá atrás, a consequência humana vai te acompanhar, porque você tirou a vida de alguém. Se você era uma pessoa que mexia nas coisas dos outros, né, tinha os dedos mais rápido que todo mundo, a consequência você vai pagar, porque isso daí é uma coisa humana, não tem como você fugir disso. Mas o Senhor diz que não vai
olhar para as coisas que ficaram para trás. A partir daquele momento, você passa a ter uma nova vida, a ser uma nova pessoa na presença de Deus. A Bíblia diz que nasce, enterra ali a criatura e nasce um novo cidadão, um cidadão do céu. A Bíblia diz que é uma festa tão grande no céu, que a partir daquele momento você recebe um nome, e aquele nome é escrito no livro da vida. Olha a diferença que tem, e como vale a pena nós confessarmos, né, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus não iria, né? Há controvérsia. Hoje a gente vê tanta palhaçada que passa pela internet, que a internet é um instrumento bom, irmãos. Isso é uma coisa que veio para ajudar o ser humano. Mas o ser humano, ao invés de aproveitar, ele quer destruir. Né? Então tem pessoas que ele perde tempo para ficar falando da denominação dos outros, para ficar embutindo na cabeça das pessoas barbaridade que não existe, comentários que não têm sentido, divulgando coisas que não são corretas, fazendo besteira, usando o nome de pessoas para destruir famílias, destruir imagem. E muitas vezes nós compartilhamos essas coisas e já tomamos às vezes uma decisão sem sequer saber se aquilo é verdadeiro. Esses dias eu estava vendo uma coisa e uma pessoa publicou o seguinte: olha, Deus não teve mãe e Deus não teve filho. Ué, Deus não teve mãe mesmo, porque Deus é o Criador. Mas a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. A gente não vai perder tempo agora para falar sobre a Trindade, porque teríamos que dar uma aula de teologia, que isso não é fácil você entender. Mas se Deus não enviou Jesus para resgatar a humanidade, então por que uma pessoa qualquer iria dar sua vida na cruz do Calvário para que eu pudesse ter garantia da vida eterna? Você faria isso pela humanidade? Você faria coisa nenhuma. Nem eu faria. Então Jesus Cristo é a promessa de Deus como Cordeiro de Deus. E João, quando viu ele de longe, fez questão de dizer, Lucão, ele é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, o qual eu não sou digno nem de desatar a sandália. A Bíblia diz que quando ele batiza Jesus, quando ele desce Jesus nas águas, abre-se o céu e vem, e uma voz aclama: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quer dizer, em quem eu me manifesto. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, Jesus, agora na forma humana, nasce ali também da água e do sangue, porque ele é o próprio sangue que verteu na cruz, e é levado para um deserto. É levado à primeira prova que nós passamos quando descemos as águas, é o nosso primeiro deserto. Você já passou algum deserto na vida? Quem já passou um deserto aqui? Eu passo todo dia por um deserto, irmão. Já passou deserto, Lucão? Se não passar deserto, não tem graça. Já passou deserto, pastor? Se eu pudesse falar dos hamburguinhos. Já passou tanto deserto na vida, mas está firme. Alguma vez Deus te abandonou? Em nenhum momento Ele vai abandonar. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós somos colocados a uma provação, Deus vai nos ensinar alguma coisa. Quem crê, glorifica Jesus. Agora ergue a tua mão assim, ó, mais alto que você puder, e diga comigo, bem forte: força das trevas, eu sei que você domina esse mundo, mas o meu deserto é fácil, porque Deus vai me surpreender, e a minha vitória vai chamar a tua atenção. Vai chamar. Quantos exemplos, pastor Luiz, nós temos na Bíblia? Lê quantos exemplos? Exemplo de pregadores, de homens de Deus. Eu não vi um profeta de Deus que não teve uma aprovação. Se você conhecer, apresenta para mim. Olha, irmão,
que eu prego isso daqui há muitos anos, eu conheço de capa a capa. Leio praticamente todo santo dia. Já ouvi isso daqui revelado por criança, por adulto, por idoso, de tudo quanto é jeito. E quando eu penso que eu entendi, Deus me mostra surpresa que eu ainda não sabia. Deus me chama e diz: olha, você não conhece nada, você não sabe nada, você não é a última Coca-Cola no deserto, não. Você ainda tem muita coisa para aprender. Nossa, a cada dia Deus vai nos ensinando, Deus vai nos mostrando a importância. E o bom é que Deus, em nenhum momento Ele nos deixa fraco. Olha o que a palavra diz aqui: como que eu vou vencer o mundo se eu não sou nascido de Deus? Como que eu vou ser um vencedor se eu não ter uma fé ativa e colocar ele em ação para crer que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida? Irmãos, cada passo que eu vejo Deus realizando uma coisa, Lucão, eu fico feliz. Sabe por quê, irmãos? Eu quero falar uma coisa para vocês, que quando a gente tem essa visão, e quando a gente vive realmente de acordo com aquilo que Deus quer, a gente vê Deus nos surpreender. Eu me lembro que quando o diaconato me procurou, a Fran e o Alessandro, ele disse: pastor, nós queremos vender umas pizzas. A primeira coisa que eu perguntei para o casal, que são os líderes: qual é a meta? Por que eu pergunto isso, irmão? Porque Deus é um Deus de meta, Lucão. Se Deus vai te colocar você como nosso missionário onde você está, você tem que dizer: Senhor, qual que é a meta? Eu perguntei: qual é a meta de vocês? Nós precisamos vender 150. Parece que estão chegando a 170 já. Então o nosso Deus nos surpreende. Fala: o meu Deus vai além. Ele é infinito. Ele é poderoso. E Jesus representa a água, representa o sangue e representa a minha vitória, o meu fortalecimento, igreja. Tem que entender a palavra de Deus. É Ele que nos coloca de pé. Então nós temos que trabalhar com Deus, entendendo que Ele está comigo, para que eu vença o que, Júnior? O mundo. Para mim vencer o mundo, eu não tenho que ter a melhor Bíblia do mundo, não, irmão. O diabo não tem medo de Bíblia boa, não. O diabo não tem medo de terno, não tem medo de gravata. O diabo não tem medo dessas coisas, o diabo não tem medo. Se você conhece a Bíblia de capa a capa, sabe o que ele tem medo? Se o Espírito Santo te revestiu e se você vive aquilo que você prega, aquilo que você crê, aquilo que você entende que é norma e é estatuto de quem? Do nosso Deus. Diga a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa e ela me dá força para vencer na vida. Como que era mesmo aquele corinho que a Julinha cantava sempre aqui? A Bíblia Sagrada é... Cadê ela? A Santa Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Cadê? Dá para fazer melhor. A Bíblia Sagrada é a Santa Palavra de Deus. Não há livro. Dá para fazer melhor. A Bíblia Sagrada é a Santa... Cadê a Bíblia? De Deus. A Bíblia Sagrada é a Santa Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a Santa Palavra de Deus. Não há livro como esse livro. Oh, maravilha, você ouvindo? Não há Deus como esse Deus. Deus nos surpreende, irmãos.
E olha o que diz aqui a palavra de Deus que ela pôs lá. Aquele que veio por meio da água e do sangue de Jesus Cristo, não somente como água, mas também com a água e com o sangue. Olha que maravilha. Então a ceia do fortalecimento, para que ela serve para mim, pastor Edivaldo? Para me fortalecer, pastor. Para me colocar de pé, naquele momento em que eu estou me sentindo enfraquecido pelas lutas, porque não é fácil você defender a sua fé e mostrar ela ativa, diante do mundo que é dominado pelo maligno. Às vezes eu fico pensando, o que você não deve passar, naquele ninho de cobra onde Deus te colocou. Às vezes eu fico pensando, irmãos, o que você não passa naquele trabalho, onde só você tem fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e o resto, tudo à tua volta, são tudo ímpio. São tudo pessoas que não acreditam, que sabem que Deus existe, mas não confessam Jesus Cristo como o único e exclusivo Salvador. Eu penso nisso, Beth. Eu fico pensando quando você está lá na tua cantina, junto com o Carlinho, com os funcionários, você precisa vender, e ali você sabe que tem pessoas que não aceitam o plano de salvação. A senhora, irmã, que tem um restaurante, que tem que receber todo mundo, tratar todo mundo bem, e às vezes a senhora está vendo que aquela pessoa, o que falta para ela não é um alimento, é Jesus, porque a pessoa é vazia, a pessoa é rancorosa, a pessoa não tem vida, a pessoa é fraca, a pessoa vive na escuridão, a pessoa é infeliz, a pessoa não tem uma família bem-sucedida, e você está ali, como embaixador de Cristo, representante, para falar que o alfa, o ômega, o princípio, o derradeiro fim, e aquele que virá para buscar os lavados e remidos no sangue que verteu na cruz do Calvário. Esse é o Jesus que nós pregamos. Esse é a água e esse é o vinho. E é o próprio pão vivo que desceu do céu. Olha que maravilha, pastora Lucélia. Jesus é o pão vivo. Diga: Jesus é o alimento que eu preciso. Agora presta bem atenção, irmão. Tem um pão que o irmão Zezinho faz que é uma delícia. Então, mas ele não me levou mais, Lucão, mas eu cobro. Gente do céu, o pastor Luiz uma vez andava trazendo uns pão, mas sumiu também, não sei o que aconteceu com ele. Mas esse pão do irmão Zezinho é feito pelas mãos dele. Esse é um pão que ele é gostoso para comer, né, Nici? Hein? A gente passa aquela manteiguinha, tal e coisa e tal. É uma delícia para a gente saborear. Mas é um pão que te alimenta provisoriamente. Agora, o pão que Jesus Cristo representa, olha que coisa maravilhosa. O povo chegou e disse assim para Moisés: ô cara, o problema é o seguinte, mano. Você tira nós de lá e agora? Lá nós amassava barro, a coisa lá era boa. Lá não faltava carninha, que carne é gostosa, hein, gente? Vamos falar a verdade, hein, Selvino? Não sei como tem gente que vai trocando salada por carne, gente. Misericórdia, não faz isso não. Jesus amado, Lucão, como que é gostoso uma gordurinha. Oh, gente, pelo amor de Deus, Deus é bom demais, né? Deus não limitou nada, gente. Olha que coisa boa. Fala a verdade, Evanir. Mesmo que os netos vai ficar ruim, vai ter colesterol, que dá nem aí. Né? É gostoso demais, baiano, comer uma carninha, rapaz, pelo amor de Deus, gente. Né? E o povo reclamou com razão. Ô Moisés, espera um pouquinho aí, cara. Ô, nós vai ficar aqui agora andando que nem bobo. Água não tem. Lá nós tinha pão à vontade, porque nós trabalhava que nem burro lá. Nós era louco para trabalhar lá. Nós fazia tijolo até de... Olha, nós amassava barro com os pés, que chegava a tolar até no joelho, mas nós estava firme, porque depois vinha um pãozinho. De vez em quando o faraó mandava um restinho de carne para nós. E agora? Moisés falou: olha, eu vou falar o que para vocês? Eu vou consultar quem pode dar pão. Olha que coisa maravilhosa, né? Você vê como Deus não desaponta, irmã. Olha como Deus é maravilhoso, pastor Paulo Gigliotti. Olha, Salvino, como Deus é tremendo na nossa vida, Caqui. Olha como Deus trabalha, gente. Deus falou: Moisés,
esse povo aí, eu vou te falar uma coisa, viu? Se eu pudesse, descia de chinelo, ela não falou assim, né? Eu estou ilustrando aqui, irmão. Aí não vai falar que o pastor está falando heresia, né? Deus não falou que é descer de chinelo. Eu estou ilustrando aqui para você entender. Para você pegar o sentido da coisa. Deus falou assim, deixa que eu vou resolver. Só que tem uma coisa. Vai cair do céu, mas só vai catar o que é necessário. Então presta bem atenção. O que eu aprendo aqui, pastora Elza? Por maior que for a nossa luta, Deus não dá mais do que nós precisamos. Quando você foi colocado naquele hospital, nós sabíamos que Deus ia te levar lá para fazer uma grande obra, para mostrar para todo mundo que mesmo na velhice, o justo do Senhor não perece, porque Ele continua cuidando, igreja. E o pão caía, não era o pão que o irmão Zezinho faz, não era o pão que o pastor Luiz trazia, não, era um pão que descia em forma de um análogo, coisa tremenda. Já imaginou, se olhar para cima e caindo a coisa assim, e você catando, cata só o que você precisa, porque se catar um a mais, vai azedar. Então Deus, Ele tem um limite para nos abençoar. Deus vai te abençoar nessa noite, aquilo que você precisa, e Ele te surpreende um pouco mais, Alessandro, para dizer para você, você me pediu isso, mas eu vou te dar muito mais, porque Deus não cessa, a roda não para, continua girando, e a bênção continua caindo sobre nossa vida. Se você glorifica Jesus, se crê, glorifica. Glorifica ao Senhor. Pastor fala isso porque o pastor não sabe o que é luta, eu sei o que é luta. Irmão, eu sei o que é luta. Eu sei o que é luta, irmão. Eu sei quantos obstáculos eu já tive que pular, quantos sapos eu tive que engolir, quantas vezes eu tive que entrar para dentro e dizer, Jesus, eu não estou aguentando mais, está difícil para mim. Mas Ele me leva numa palavra, Ele sempre fala para mim, vai lá. É o que eu falei para Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que promessa, posso, Carmênia, todas as coisas naquele, pastor Livaldo, que me fortalece. Eu posso estar diante dos olhos humanos, sendo uma pessoa que todo mundo está dizendo, não vai conseguir, vai se acabar, não vai dar certo, isso daí não tem força, olha, está lá 20 anos, está lá 10 anos, o rebanho é o mesmo. Não se preocupa não fica preocupado com isso, sabe por quê? A palavra de Deus não vai passar, até Jesus voltar, a esperança, e as promessas vão acontecer, toda a sua família vai ser ganha para o reino do Senhor. Jesus não quer deixar ninguém para trás no cão, não quer que o teu neto fica, que a tua filha fica, que o teu genro fica. Jesus tem pressa, pastor Edivaldo, de trazer teus filhos, de trazer tuas noras, de trazer teu genro, trazer tudo. A sua descendência tem compromisso com o Senhor. Quem crê nisso, glorifica. Tem uns pão que o irmão faz que é uma delícia, mas o pão de hoje à noite para o irmão Zezinho é melhor que o teu. Diga para o seu irmão, o pão de hoje à noite, fala forte, mas olha para ele, não olha para mim não. Diga, o pão de hoje à noite vai te superar, vai te surpreender, você vai ver que bênção. Hoje é o dia, e a água vai refrigerar a tua alma, e vai brotar em você uma fonte de água viva. Uma fonte de água viva. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que diz aqui o versículo 7. E o Espírito é o que testemunha, pois o Espírito é a verdade. Dá para pôr só o 7 aí para mim? O versículo 7 só. Há 3 coisas que dão testemunho. No céu, o Pai. A palavra
Olha que coisa linda. Olha, Lucão, pois há 3 que dão testemunho. Como que uma pessoa pode dizer que Jesus não é filho de Deus? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os 3 são o quê? Por isso que Jesus diz, ó, lê, se conheceres a verdade vos. Outro lugar diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Olha que coisa linda. Então, irmão, nessa noite, você que está aqui, você que saiu da sua casa, você que está acompanhando o culto pela live, você que está aí nesse momento, dizendo, pô, Deus está falando comigo. Ó, presta atenção. Deus te trouxe aqui, cantaram até essa canção no início aqui. Essa canção é linda demais, porque Deus tem visto a sua luta, meu irmão. Deus tem te acompanhado, pastora Lucélia. Aqueles momentos que a senhora dobra o joelho e chora ali, aqueles momentos, Lucão, que parece que está tudo perdido, Deus está olhando. Deus fala, não, fica tranquilo, eu estou cuidando de você. Mônica, aquele momento que você fala, meu Deus, eu preciso que o Quiquinho esteja mais perto de mim, traz ele mais perto. Deus falou, não vou levar para Araraquara, não vou levar para Matão, não vou trazer logo para São Carlos, que assim ela fica tudo feliz. E ela vem toda sorridente para cá do Senhor, glorificar o nome do Senhor. É assim que Deus trabalha, Beth. Sabia disso, Beth? Você viu como o Carlinho está metido com aquele terninho? Não, está se achando, rapaz. Está se achando, gente. É um leão. Ó, isso daí não é eu que estou falando, hein, Carlinhos? Já arrumaram esse apelido para você, é o leão. Só que não é um leão da tribo de Judá, né? Aquele leão mais fraquinho, né? Tá tudo metidinho, rapaz. O duro que ele chega perto da gente, você viu que gato que eu tô? Ah, toma juízo. Hein, Lê? Você viu que gato que eu tô? Quem que eu quero saber se é gato, rapaz? Hein? Mas tudo metido, gente, tá tudo exibido. É verdade, pastor Livardi, põe um terninho no dia do negócio aí que teve aí. Gente do céu, o homem, rapaz, pelo amor de Deus, fizeram sobre medida aquele terninho para ele, mas ficou tudo cheio com a casimirinha nova. Nossa, rapaz, ele trincava. Nem o coletinho do esquadrão ele quis saber mais, rapaz. Tá vendo como que é as coisas? Fala, Deus é maravilhoso. Ele faz tudo perfeito. Em Orlando, ele faz tudo perfeito. A ver, a gente acha que é feio, é nada, irmão. Nós somos lindos demais. Deus é perfeito demais. Amém, igreja? Então, por que Deus te traz aqui? Para suprir a tua necessidade. Deus já está sabendo que você ia vir aqui para participar dessa ceia. Mas não é a ceia do Senhor, não. Essa é a do fortalecimento. Essa é aquela que Elias precisou para poder continuar. E a coisa é tão bom, pastor Edivaldo, que ele andou quanto, pastor? 40 quilômetros. Meu Jesus do céu. Eu ando 4 quilômetros por dia, quando a Lucinha não me atrapalha cedo lá, porque ela quer me imitar, mas não consegue, né? Então ela fala que anda nada, irmão, é que nem o Nibinha. Esses caras falam que anda, viu, Silvana? Mas eu nunca vi andando, né? Outro dia ela passou de carro, falou, vou indo buscar a Maria. Depois vai andar. Falei, mas vai buscar de carro para andar? Tem que andar, vai buscar de a pé lá, né? Então, preste bem atenção, fica imaginando quanto que esse homem andou, pastor. Engraçado que ele andou, ele comeu o que para andar? Um pão e água. Então, o pão que ele comeu não era o pão que o irmão Zezinho faz. Era uma coisa sobrenatural, gente. Não era o pão que o Carlinho faz lá, não. Pão de batata doce. Nem o lanche da Beth, que é o lanche, como que é mesmo? Eu preciso aprender a falar esse nome, gourmet. Não era esse lanche, não. Não era a massa de pizza do Alessandro também, não, Lucão. Era coisa sobrenatural, pastor. Imagina te dar um pedaço de pão, porque ele não comeu mais do que um pão. Ele comeu um pão. Vamos pôr um pão. E tomou água. Andou quanto? Imagina o que Deus pode fazer nessa noite quando você comer desse pão e tomar dessa água. Aí você fala, eu não vou vencer.
Para de acreditar na derrota, acredita na vitória. Deus te trouxe aqui para resolver o teu problema. O pão que você vai comer hoje e a água que você vai beber, você vai ir muito mais além do que Elias foi. É por isso que Deus continua sendo o mesmo, de ontem, de hoje, sabe de quando, irmão Jorge? Eternamente. Você crê nisso? Você crê mesmo? Então curve a tua cabeça por um momento. Cadê o ministério de louvor, Alvino? Glória a Deus. Curva